Parte 2, capítulo 2. Havia um telegrama na mesa em frente a Kira. Continha 4 palavras. Chego, 5, junho. Léo. Ela o lera com frequência, mas restavam 2 horas até a chegada do trem da Crimeia, e poderia relê-lo muitas vezes mais. Ela o abriu sobre a colcha desbotada, de cetim cinza da cama e se ajoelhou ao lado, alisando todos os amassados do papel. Tinha 4 palavras, uma para cada 2 meses que tinham passado. Ela se perguntava quantos dias ela pagara por cada letra e não tentou pensar em quantas horas, nem no que tinham sido aquelas horas. Mas ela se lembrou de quantas vezes tinha gritado para si mesma: não importa, ele voltará salvo. Tinha se tornado tão simples e tão fácil. Se a vida de alguém pudesse ser reduzida a um único desejo, a vida podia ser fria, fácil e suportável. Talvez os outros ainda soubessem que haviam pessoas, ruas e sentimentos. Ela não, pois só sabia que ele voltaria salvo. Isso tinha sido uma droga e um desinfetante. Tinha incendiado tudo e a deixado gélida, límpida, sorridente. Havia o quarto dela, subitamente tão vazio que ela se perguntava, perplexa, como 4 paredes podiam acomodar tamanho vazio. Houve manhãs em que acordava para olhar para um dia tão sombrio e desesperado quanto o quadrado cinza de nuvens de neve na janela. E fora preciso um esforço torturante para se levantar. Dias em que cada passo pelo quarto era uma conquista de sua vontade, em que todos os objetos ao seu redor, o primus, o armário, a mesa, eram inimigos que lhe gritavam o que tinham compartilhado com ela e o que tinham perdido. Mas Léo estava na Crimeia, onde cada minuto era um raio de sol, e cada raio de sol uma nova gota de vida. Houve dias em que fugia de seu quarto em direção às pessoas e às vozes, e logo fugia das pessoas, pois se sentia repentinamente ainda mais sozinha, e fugia para vagar pelas ruas, suas mãos nos bolsos, seus ombros curvados, observando os trenós, os pardais e a neve ao redor dos postes, implorando a eles algo que não conseguia nomear. Então, voltava para casa, acendia a burguesa e comia. Uma janta meio crua, em uma mesa sem toalha, perdida em um quarto sombrio, esmagada sob o som alto do estalar das lenhas, do tic-tac do relógio em uma estante, dos cascos que moíam a neve do outro lado da janela. Mas Léo bebia leite e comia frutas, com cascas que explodiam em um suco fresco e espumoso. Havia noites em que afundava a cabeça debaixo do cobertor e o rosto no travesseiro, como se tentasse escapar de seu próprio corpo, um corpo que queimava ao toque das mãos de um desconhecido, na cama que havia sido de Léo. Mas Léo estava deitado na areia junto ao mar e seu corpo estava cada vez mais bronzeado. Houve momentos em que ela percebeu, com repentina surpresa, como se antes não houvesse compreendido o que ela estava fazendo com seu próprio corpo. Depois fechava os olhos, pois atrás desse pensamento havia outro, mais assustador, proibido. O que ela estava fazendo com a alma de outro homem. Mas Léo tinha ganhado 2 quilos e os médicos estavam satisfeitos. Houve momentos em que ela sentia como se estivesse de fato vendo a curvatura de uma boca sorridente e o gesto rápido e peremptório de uma mão larga e fina, vendo-os por um instante mais breve que um raio, e depois cada um de seus músculos gritava de dor, tanto que ela pensava não ser a única a ouvi-los. Mas Léo escrevia para ela. Ela lia as cartas dele, tentando recordar a inflexão de sua voz e como pronunciaria cada palavra. Ela espalhava as cartas ao seu redor e se sentava no quarto como se estivesse com uma presença viva. Ele estava voltando, curado, forte e salvo.
Ela tinha vivido 8 meses por aquele único telegrama. Nunca enxergara além disso. Além do telegrama não havia futuro. O trem da Crimeia estava atrasado. Kira estava de pé na plataforma, imóvel, olhando para os trilhos vazios, 2 longas faixas de aço que se transformavam em cobre à distância, sob o sol do verão, atrás das abóbadas da estação. Ela temia olhar para o relógio e descobrir aquilo que temia, que o trem estava desesperançosa e indefinidamente atrasado. A plataforma tremia sob as rodas ásperas de um pesado vagão de bagagens. Em alguma parte do longo túnel de aço, uma voz gemia pesarosamente em intervalos regulares. As mesmas palavras que se mesclavam em uma como o canto de um pássaro ao anoitecer. Grisca a enterrou. Botas passavam ao lado dela sem objetivo, arrastando-se com lentidão. Do outro lado dos trilhos, uma mulher estava sentada sobre um pacote com a cabeça pendente. Os vidros das janelas acima estavam se convertendo em um laranja desolador. A voz clamava chorosa. Grisca a enterrou. Quando Kira foi ao escritório do chefe da estação, este respondeu rudemente que o trem se atrasaria bastante. Um atraso inevitável, uma falha de comunicação em uma junção. O trem não era esperado até a manhã seguinte. Ela permaneceu na plataforma por um pouco mais de tempo, sem nenhum propósito, relutante em abandonar o lugar onde quase tinha sentido a presença dele. Então, saiu devagar, desceu as escadas com os braços caídos, os pés parando hesitantes a cada degrau que descia. Bem longe, no final da rua, o céu era uma faixa lisa de um amarelo brilhante, puro e estático, como a gema espalhada de um ovo. E a rua parecia marrom e ampla, em um crepúsculo cálido. Ela se afastava lentamente. Viu uma esquina familiar. Passou por ela, mas depois voltou e seguiu em outra direção, para a casa dos Dunaev. Ela tinha uma noite que precisava ser ocupada. Irina abriu a porta. O cabelo dela estava rebelde e despenteado, mas ela usava um vestido novo de cambraia listrado de preto e branco, e seu rosto cansado estava cuidadosamente maquiado. Na sala de jantar, as janelas estavam abertas, e o cômodo parecia amplo e fresco, com o suave ruído da rua. Vassily Ivanovich levantou-se rapidamente, sorridente, soltando algumas ferramentas e um pedaço de madeira sobre a mesa. Victor se levantou com elegância, cumprimentando-a. Um jovem, alto, loiro e forte, levantou-se de pronto e permaneceu ereto enquanto Irina anunciava. 2 pequenos gêmeos do reformatório soviético. Kira, posso lhe apresentar Sasha Chernov? Sasha, minha prima, Kira Argunova. A mão de Sasha era grande e firme, e seu aperto de mão muito forte. Sorriu timidamente, um sorriso acanhado, franco, encantador. Sasha, este é um deleite raro para você, disse Irina. Uma visita rara. A reclusa de Petrogrado. De Leningrado, Victor corrigiu. De Petrogrado, repetiu Irina. Como você está, Kira? Odeio admitir o quão contente estou em vê-la. Estou encantada em conhecê-la, murmurou Sasha. Ouvi falar muito de você. Sem dúvida, disse Victor. Kira é a mulher mais falada da cidade, mesmo nos círculos do partido. Kira lhe dirigiu um olhar cortante, mas ele sorriu cordialmente. As mulheres glamurosas sempre têm sido um tema irresistível dos sussurros de admiração, como a Madame de Pompadour, por exemplo. O encanto refuta a teoria marxista, não conhece distinções de classe. Cale a boca, disse Irina. Não sei o que você está falando, mas tenho certeza de que é algo ruim. De forma alguma, disse Kira tranquilamente, sem tirar os olhos de Victor. Victor é muito lisonjeiro, embora costume mesmo exagerar. Sasha, desajeitado e acanhado,
pegou uma cadeira para Kira, oferecendo-a em silêncio, com um gesto de mão e um sorriso indefeso. Sasha está estudando história, disse Irina. Quer dizer, estava. Foi expulso da universidade por tentar pensar em um país de pensamento livre. Quero que entenda, Irina, disse Victor, que não vou tolerar tais comentários em minha presença. Espero que o partido seja respeitado. Ah, pare de atuar, gritou Irina. O coletivo do partido não vai ouvir você. Kira percebeu o longo e silencioso olhar de Sasha para Victor. Os olhos azuis metálicos de Sasha não eram acanhados nem amigáveis. Sinto muito sobre a universidade, Sasha, disse Kira, sentindo uma súbita simpatia por ele. Não me importo, disse Sasha, arrastando as palavras com um tom comedido e tranquilo de convicção. Na verdade, não era essencial. Há algumas circunstâncias externas que um poder autocrático pode controlar. Há alguns valores que ele nunca consegue atingir ou subjugar. Logo perceberá, Kira. Victor sorriu com frieza, que Sasha e você têm muito em comum. Ambos tendem a ignorar os princípios mais elementares da precaução. Victor, você poderia, começou a dizer Vassili Ivanovich. Pai, enquanto eu estiver dando de comer a esta família, tenho o direito de esperar que minhas visões... A quem está dando de comer? Perguntou uma voz estridente vinda do quarto contíguo. Ásia apareceu no umbral, suas meias caídas em seus tornozelos, as tiras recortadas de uma revista em uma mão e um par de tesouras na outra, e complementou. Adoraria que alguém desse de comer a alguém. Continuo com fome e Irina não quis me dar outra porção de sopa. Pai, espero que algo seja feito a respeito dessa garota, disse Victor. Ela está crescendo como uma parasita. Se ela se unisse a uma organização infantil, como os pioneiros... Victor, não discutiremos isto novamente, interrompeu Vassili Ivanovich, com firmeza e serenidade. Quem quer ser um asqueroso pioneiro? Perguntou Ásia. Ásia, volte para seu quarto, ordenou Irina, ou a colocarei para dormir. Você e quem mais? Desafiou Ásia, desaparecendo após bater a porta. Sério, Victor observou, se eu sou capaz de estudar, trabalhar e sustentar a casa, não entendo por que Irina não pode educar essa pirralha adequadamente. Ninguém respondeu. Vassili Ivanovich se inclinou sobre o pedaço de madeira que vinha talhando. Irina fazia desenhos com o suporte da colher na velha toalha de mesa. Victor se levantou. Desculpe-me, Kira, por abandonar uma convidada tão rara, mas preciso ir. Tenho um compromisso no jantar. Claro, disse Irina, mas se assegure de que a anfitriã não roube nenhum talher do quarto de Kira. Victor saiu. Kira percebeu que as ferramentas tremiam entre os dedos enrugados de Vassili Ivanovich. O que está fazendo, tio Vassili? Estou fazendo uma moldura. Vassili Ivanovich ergueu a cabeça e lhe mostrou seu trabalho com orgulho. Para um dos quadros de Irina. São bons quadros. É uma pena deixar que se amassem e estraguem em uma gaveta. É muito bonita, tio Vassili. Não sabia que você conseguia fazer isso. Ah, eu costumava ser bom nisso. Não o faço há anos, mas eu costumava ser bom. Nos velhos tempos, quando eu era jovem, na Sibéria. Como está o seu trabalho, tio Vassili? Não está mais nele, disse Irina. Quanto tempo você acha que se pode manter um emprego em uma loja privada? O que aconteceu? Você não soube? Fecharam o comércio por atraso no pagamento de impostos. E o dono, inclusive, está agora mais falido que nós. Gostaria de uma xícara de chá, Kira? Preparei. Os inquilinos roubaram nosso primos, mas Sasha me ajudará a acender o samovar da cozinha. Vamos? Disse Irina imperiosamente, e Sasha obedeceu. Não sei por que peço ajuda dele. Ela piscou para Kira. Ele é a criatura mais incapaz, inútil e torpe que existe.
mas seus olhos brilhavam de alegria. Ela o pegou pelo braço e o tirou do cômodo. Estava anoitecendo e a janela aberta era de um nítido azul vivo. Vassili Ivanovitch não acendeu a lâmpada. Ele se inclinou ainda mais sobre sua escultura. Sasha é um bom garoto, disse repentinamente. Estou preocupado. Por quê? Perguntou Kira. Política. Sociedades secretas. Pobre coitado. Está condenado. E Victor suspeita? Acho que sim. Foi Irina quem acendeu a luz, retornando com uma reluzente bandeja de xícaras, adiantando-se a Sasha com um samovar fumegante. Aqui está o chá e algumas bolachas. Eu mesma fiz. O que acha, Kira, para uma artista na cozinha? Como vai a arte, Irina? Você se refere ao trabalho? Bem, sobrevivendo, mas creio que eu não seja muito boa em desenhar cartazes. Fui advertida 2 vezes no Jornal do Mural. Eles disseram que minhas camponesas pareciam dançarinas de cabaré e que meus trabalhadores eram muito elegantes. Minha ideologia burguesa, você sabe. Bem, e o que eles queriam? Não é minha especialidade. Às vezes tenho vontade de gritar, pois não tenho mais ideias para mais nenhum outro daqueles malditos cartazes. E agora fazem aquele concurso, disse Vassili Ivanovitch com um tom melancólico. Que concurso? Irina derramou um pouco de chá sobre a toalha de mesa. Um concurso entre clubes para ver quem produz os cartazes mais vermelhos. Tenho que trabalhar 2 horas extras por dia, de graça, para a glória do clube. Sob o regime soviético, disse Sasha lentamente, não há exploração. Pensei, disse Irina, que tinha uma boa ideia para vencer. Um autêntico casamento proletário de um trabalhador com uma camponesa em um trator. Malditos sejam! Mas ouvi que o Clube de Gráficas Vermelhas está fazendo um simbólico, a união de um avião e um trator, no espírito da eletrificação e da construção do Estado proletário. E os salários? Suspirou Vassili Ivanovitch. Ela gastou tudo o que ganhou no mês passado em sapatos para a Ásia. Bem, disse Irina, ela não podia ficar descalça. Irina, você trabalha demais, observou Sasha, e leva seu trabalho muito a sério. Por que acabar com sua saúde? Tudo é temporário. É, disse Vassili Ivanovitch. Espero que seja, respondeu Kira. Sasha é meu salva-vidas, disse a boca cansada de Irina, que sorria trêmula e ao mesmo tempo sarcástica, como se tentasse negar a ternura involuntária de sua voz. Ele me levou ao teatro na semana passada e na anterior nós fomos ao Museu de Alexandre III e passeamos por horas contemplando os quadros. Léo volta amanhã, disse Kira de repente, irrelevantemente, como se não pudesse mais segurar a notícia. Ah, a colher de Irina caiu no chão saltando. Você nunca nos disse. Estou tão contente. E já está recuperado? Sim, chegaria hoje à noite, mas o trem está atrasado. Como está a tia dele em Berlim? Perguntou Vassili Ivanovitch. Ainda os está ajudando? Aí está um exemplo de lealdade familiar. Tenho grande admiração por aquela mulher, mesmo que nunca a tenha visto. Qualquer um que esteja salvo, livre e possa ainda nos compreender, enterrados vivos nesse cemitério soviético, deve ser uma pessoa maravilhosa. Ela salvou a vida de Léo. Tio Vassili, disse Kira, quando vir Léo, você se lembrará de nunca mencionar isso? A ajuda da tia dele, quero dizer. Lembre-se de que expliquei o quão sensível ele é sobre ter essa dívida com ela. Então, todos seremos cuidadosos para não o lembrar disso, certo? Claro, entendo, criança. Não se preocupe. Mas isso é a Europa. É o estrangeiro. Isso é o que a vida humana faz com o ser humano. Penso que seja difícil para nós entendermos a compaixão e o que se costumava chamar de ética.
Todos nós estamos nos transformando em bestas, em uma luta bestial. Mas nós seremos salvos. Seremos salvos antes que isto atinja todos nós. Não teremos que esperar muito, disse Sasha. Kira notou um olhar assustado e suplicante nos olhos de Irina. Era tarde quando Kira e Sasha se levantaram para ir embora. Ele vivia no outro lado da cidade, mas se ofereceu para acompanhá-la até em casa, pois as ruas estavam escuras. Ele vestia um casaco velho e andava rápido, relaxado. Caminhavam juntos, a passos rápidos, por meio do suave e transparente crepúsculo, através da cidade impregnada da fragrância de uma terra quente que provinha de algum lugar profundo sob o asfalto e as pedras arredondadas. Irina não está feliz, disse ele repentinamente. Não, disse Kira, não está. Ninguém está. Vivemos tempos difíceis, mas as coisas mudarão. As coisas estão mudando. Ainda há homens para quem a liberdade é mais que uma palavra em cartazes. Você acha que temos alguma chance, Sasha? A voz dele era grave, carregada de uma convicção apaixonada, de uma força tranquila que a fez pensar porque tinha pensado que ele era tímido. Você acha que o trabalho russo é uma besta que lambe seu mestre enquanto seu cérebro é destruído a golpes? Pensa que ele é enganado pelo ruído de uma gangue muito barulhenta de tiranos? Você sabe o que ele lê? Sabe que livros estão escondidos nas fábricas? Os jornais que passam clandestinamente por muitas mãos? Sabe que as pessoas estão abrindo os olhos e... Sasha, ela interrompeu. Você não está brincando com uma coisa muito séria? Ele não respondeu. Olhou para os velhos telhados da cidade em contraste com o céu leitoso e azulado. O povo, disse ela, já exigiu muitas vítimas de sua espécie. A Rússia tem uma longa história revolucionária, disse ele. Eles sabem disso. Eles estão até ensinando isso nas escolas, mas acreditam que acabou. Não acabou. Só está começando. E nunca faltaram homens que não pensassem no perigo, nos dias dos czares ou em qualquer época. Ela parou e olhou para ele na escuridão e disse desesperadamente, esquecendo que fazia apenas algumas horas que o tinha conhecido: Ah, Sasha, vale a pena o risco que está correndo? Ele se ergueu frente a ela. De seu gorro saíam algumas mechas loiras. Sua boca sorria lentamente sobre a gola levantada de seu casaco. Não precisa se preocupar, Kira. Tampouco Irina. Não corra perigo. Não vão me pegar. Eles não terão tempo. De manhã, Kira tinha que ir trabalhar. Ela insistira em trabalhar. Andrei tinha encontrado um emprego para ela, o de palestrante e guia no Museu da Revolução. O emprego consistia em ficar sentada em casa e esperar que a chamassem do centro de visitas. Quando a chamavam, ia correndo ao museu e guiava um grupo de pessoas perplexas através das salas do que havia sido o Palácio de Inverno. Ela recebia alguns poucos rublos por cada visita. Estava listada como funcionária soviética junto ao Pravidon de sua casa. Isso a poupava de pagar um aluguel exorbitante e da suspeita de ser burguesa. Pela manhã, ela tinha telefonado para a estação Nikolaevsk. O trem da Crimeia não era esperado até o início da tarde. Depois, foi chamada pelo centro de visitas e teve que ir. As salas do Palácio de Inverno expunham fotografias desbotadas de líderes revolucionários, proclamações amareladas, mapas, diagramas, maquetes de prisões czaristas, fuzis oxidados e fragmentos de grilhões. 30 trabalhadores esperavam na entrada do palácio pela camarada guia. Eles estavam de férias, mas seu clube educativo tinha organizado a visita e não podiam ignorar sua ordem. Tiraram seus gorros respeitosamente e seguiram Kira timidamente, obedientemente, arrastando seus pés, escutando atenciosamente, curiosamente. E esta fotografia, camaradas,
foi tirada pouco antes da execução dele. Ele foi enforcado pelo assassinato de um tirano, um dos capangas do czar. Este foi o fim de outra gloriosa vítima no tortuoso caminho da Revolução Trabalhadora e Campesina. E este diagrama, camaradas, dá-nos uma clara visão do movimento grevista na Rússia czarista. Verão que a linha vermelha cai drasticamente após o ano de 1905. Kira recitou a palestra com monotonia, mecanicamente. Já não estava consciente das palavras. Não era nada mais que uma sequência de sons memorizados. Cada qual puxava o seguinte automaticamente, sem nenhuma ajuda da vontade. Não sabia o que iria dizer. Sabia que sua mão se levantaria em uma determinada palavra e apontaria para a imagem correta. Sabia que palavra o borrão cinza e impessoal, que tinha como público, riria, e em que palavra ele suspiraria e grunhiria com indignação social. Sabia que seus ouvintes queriam que ela se apressasse, enquanto o centro de visitas queria que a palestra fosse longa e detalhada. E esta, camaradas, é a autêntica carruagem na qual Alexander II estava viajando no dia de seu assassinato. A parte de trás foi destruída por uma bomba sob o controle de... Mas ela estava pensando no trem da Crimeia. Talvez já tivesse chegado. Talvez o quarto solitário que ela tanto odiava já tinha se transformado em um templo. Camarada guia, você pode me dizer se Alexander II era pago por imperialistas internacionais? O quarto estava vazio quando ela chegou em casa. Não, disse Marisha. Ele não chegou. Não, disse a voz áspera no telefone. O trem não chegou. É você de novo, cidadã? Qual o seu problema? Os trens não circulam conforme a sua vontade. Não é esperado até hoje à noite. Ela tirou seu casaco, levantou sua mão e olhou para o seu relógio de pulso. Com a mão suspensa no ar, lembrou-se de quem tinha recebido esse presente. Tirou o relógio de seu braço e jogou-o em uma gaveta. Ela se enrolou em uma cadeira ao lado da janela e tentou ler um jornal. Ele disse, "Olá, Kira." Ela não o beijou. Suas mãos caíram sobre os ombros dele, deslizando por seus braços, todo o seu peso na ponta dos dedos, pois ela estava repentinamente fraquejando, e seu rosto deslizando pelo peito dele, tocando o tecido de seu casaco. E enquanto ele tentava erguer a cabeça dela, ela pressionava a boca contra a mão dele. Seus ombros tremiam. Ela estava soluçando. "Kira, sua bobinha." Ele riu suavemente. Seus dedos acariciavam os cabelos dela. Os dedos tremiam. Ele a pegou em seus braços e a carregou até o sofá e se sentou, acomodando-a em seu colo, forçando o encontro de seus lábios. "E esta é a forte Kira que nunca chora? Você não deveria se alegrar tanto de me ver, Kira." "Pare, Kira, sua bobinha, minha querida, querida." Ela tentou se levantar. "Léo, você deve tirar seu casaco e..." "Fique parada." Ele a segurou e ela se curvou para trás, sentindo repentinamente que já não tinha forças para levantar seus braços, que ela não tinha forças para se mover novamente. E a Kira, que desprezava a feminilidade, deu um sorriso terno, radiante, confiante, mais frágil que o de qualquer outra mulher, o sorriso de uma garotinha perdida e surpresa, com os cílios pesados e salpicados de lágrimas. Ele olhou para ela, seus olhos semicerrados, e seu olhar era insultante em seu claro e sarcástico entendimento de seu poder. Era um olhar mais voluptuoso que as carícias de um amante. Então, virou a cabeça e perguntou: "Foi terrivelmente difícil para você este inverno?" "Um pouco, mas não temos que falar sobre isso. Já passou." "Continua tossindo, Léo?" "Não."
E você está bem? Totalmente curado mesmo? Livre para viver novamente? Estou bem, sim. Quanto a viver de novo, ela deu de ombros. Seu rosto estava bronzeado, seus braços estavam fortes e suas bochechas já não estavam mais côncavas. Mas Kira viu nos olhos dele que algo não fora curado. Algo talvez já não tivesse mais cura. Ela disse: Léo, o pior já não passou? Não estamos prontos para recomeçar? Recomeçar o quê? Não lhe trouxe nada, exceto um corpo saudável. O que mais posso querer? Nada mais que um gigolô. Léo! Bem, não sou isso? Léo, você não me ama? Eu amo você, eu amo muito você, mas não queria amar. Seria tudo tão simples se não a amasse. Mas amar uma mulher e vê-la se arrastando por este inferno que aqui chamam de vida e não poder ajudá-la, mas permitir que ela me arraste para cá? Você achou mesmo que eu iria bendizer esta saúde que me restituiu? Eu a odeio porque você a restituiu e porque eu a amo. Ela riu delicadamente. Você preferia me odiar também? Sim, eu preferia. Você é aquilo que perdi há muitos anos. Mas eu a amo tanto que estou tentando me amparar nisso, naquilo que você pensa que eu sou, que eu sei que fui, mesmo que não possa fazê-lo por muito tempo. E só isso que posso lhe oferecer, Kira. Ela olhou para ele serena. Seus olhos estavam secos e seu sorriso não era de uma criança e era mais forte do que o de qualquer outra mulher. Ela disse: só há uma coisa que importa e de que vamos nos lembrar. O resto não importa. Não me importa como será a vida, nem o que ela nos faça, mas isso nunca nos destruirá, nem a você, nem a mim. Essa é a nossa única arma, é a única bandeira que podemos levantar contra todos que nos rodeiam. Isso é tudo o que temos que saber sobre o futuro. Com um tom mais terno e sério, que Kira já ouviu pronunciar, ele disse: Kira, queria que você não fosse o que você é. Então, ela afundou o rosto no ombro dele e sussurrou: não voltaremos a falar disso. E agora não temos que falar, temos. Tenho que me levantar e me maquiar. E você, tirar o casaco e tomar um banho, enquanto eu preparo algo para comer. Mas antes quero me sentar aqui contigo. Só um momento. Os dois quietos. Não se mova, Léo. A cabeça dela foi resvalando lentamente pelo peito dele, por seus joelhos até os seus pés.